Aquela final que ninguém esperava. Dois times que ninguém imaginava que fossem chegar na final e chegaram juntos. Hoje a gente vai trazer as finais mais aleatórias dos estaduais nas últimas temporadas, então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Fala meu povo, bora trazer agora as finais mais aleatórias dos estaduais pelo Brasil e sem muita enrolação, bora começar com 1990, o Campeonato Paulista. Tivemos duas equipes do interior, até então sem tanta tradição assim, chegando na final. O Bragantino e o Novo Horizontino tiveram aí decidindo o campeonato. Após um empate por 0-0 e um outro empate por 1-1, a equipe de Bragança Paulista, que tinha uma tradição um pouco maior, ficou com o título e se sagrou campeão na chamada Final Caipira do Campeonato Paulista, que até hoje ela é comentada e é muito falada. Lembrando que o Novo Horizontino não é esse atual Novo Horizontino que joga hoje não, ele faliu, foi refundado na mesma cidade e os refundadores, digamos assim, né, mantiveram cores, a base do escudo, até o nome para poder conseguir manter a torcida, mas são equipes diferentes. O próprio Bragantino agora virou Red Bull também, né? A nossa segunda final vem de Alagoas em 2004. Corinthians alagoano contra Coruripe, Corinthians aí que por muito tempo chegou a ser a terceira força de Maceió. Tivemos aí uma vitória do Coruripe por 3-2 e uma vitória do Corinthians por 3-0 e o Corinthians se sagrou campeão. Quem não lembra, hein? Jogando ali no Nelson Feijó, o Corinthians que chegou até a enfrentar o Vasco da Gama pela Copa do Brasil, era uma força bem considerável em Alagoas naquela época e se sagrou campeão. O nosso terceiro jogo é de 2007. Nacional e Atlético de Cajazeiras fizeram a final do Campeonato Paraibano de 2007. Tivemos o Atlético vencendo uma das partidas por 2-1 e o Nacional vencendo por 3-0 e o Nacional de Patos se sagrou campeão paraibano do ano de 2007. Final aí raiz no interior paraibano, muito sol, um sol para cada um e duas forças do futebol do interior do sertão paraibano chegando forte na final, mas nessa final melhor para a equipe do Nacional de Patos. A nossa quarta final vem de 2009 do Rio Grande do Norte. Açu contra Potiguar de Currais Novos. Tivemos aí a equipe do Açu vencendo uma das partidas por 4-1. A equipe do Potiguar de Currais Novos venceu outro jogo da final por 2-1. Mas no resultado agregado, a equipe do Açu do interior do Rio Grande do Norte se sagrou campeão potiguar do ano de 2009, fazendo história e chegando a um título importantíssimo na sua galeria de troféus. A equipe do Camaleão, né? Camaleão do Rio Grande do Norte. Hoje não joga a primeira divisão do futebol do Rio Grande do Norte, mas tem muita história. A equipe do Açu em 2009 se sagrou campeão. O nosso quinto jogo é River Plate e São Domingos em 2011, que fizeram a final do campeonato sergipano. Tivemos dois empates, 2-2 e 1-1, e nos pênaltis a equipe do River Plate venceu São Domingos por 5-4 e se sagrou campeão, clube que nesse período também foi um dos principais clubes do estado de Sergipe, ganhou o título, participou também de competições nacionais, mas hoje o River Plate ali perambula ali, anunciando não pela divisão de acesso, pela segunda divisão do futebol sergipano, tenta se restabelecer, mas ficou na história 2011, o River Plate, bem curioso, né? Lá em Sergipe a gente tem tanto o River Plate, como também o Boca Juniors, tem o clássico lá, genérico, digamos assim, lá em Sergipe, mas em 2011 foi o River Plate de Sergipe que se sagrou campeão estadual. Mais uma final a gente tem em 2021, Londrina contra Futebol Clube Cascavel no Paranaense. Tivemos dois empates por 1-1 e nas penalidades a equipe do Londrina, o Leque, venceu o Cascavel por 6-5 e se sagrou campeão paranaense de futebol. Não é tão aleatório assim não, porque o Londrina é um dos gigantes do futebol do interior paranaense, mas de qualquer forma, por ser duas equipes do interior, por nem ver Atlético, nem Paraná e nem Curitiba jogando a final, nenhum dos dois na verdade, né, do Campeonato Paranaense, a gente tem essa final aí bem aleatória. Teremos também em 2022 Atlético de Alagoinhas contra Jacuipense, em que tivemos um empate por 1-1 e a equipe do Atlético de Alagoinhas vencendo o outra final por 2-0 e chegando a um título do futebol baiano. Tivemos também, um ano antes, o Atlético de Alagoinhas passando pelo Bahia de Feira de Santana e se sagrando também campeão baiano. O Atlético foi duas vezes seguidas campeão baiano
e nas duas vezes tivemos finais aleatórias dentro do Campeonato Baiano e em ambas delas a equipe do Atlético de Alagoinhas se sagrou campeão. O nosso nono jogo foi Camboriú e Brusque, final do Campeonato Catarinense de 2022, em que tivemos um empate por 0-0 e um outro empate por 1-1, e os resultados consagraram a equipe do Brusque campeão catarinense de 2022, Brusque que já vinha numa fila há muito tempo e se sagrou campeão catarinense nesse ano. Sem Avaí, sem Figueirense, sem Chape, sem Joinville e sem Criciúma, uma final aí bem aleatória dentro do futebol de Santa Catarina, apesar que o Brusque ele vem crescendo muito no cenário local, mas até pela sua história, até pelo seu número de título, a gente não pode colocar ele ainda como um dos gigantes do futebol catarinense, e por isso 2022 tivemos mais uma final aleatória. O nosso décimo jogo vem lá de 1995. Vamos voltar no tempo um pouco, quebrar o protocolo. Ferroviário e Casa fizeram a final do Campeonato Cearense e, após um 0-0, tivemos o Ferroviário campeão. Ele tinha uma vantagem do empate porque tinha vencido 2 turnos do campeonato e o regulamento dava à equipe do Tubarão da Barra essa vantagem, esse poder de jogar por um empate simples contra o Icasa. Tivemos o PV lotado e o Ferrão se sagrando campeão. Foi o último título que nem foi Ceará, que nem foi Fortaleza campeão cearense. Ferroviário que foi bi, tinha sido campeão já em 94, foi em 95 e se sagrou bicampeão cearense. A partir daí, meu amigo, só é Ceará ou Fortaleza. É um manjadinho, como é conhecido o campeonato cearense. Manjadinho porque é manjado, ou é um ou é outro. E aí o Ferroviário quebrou esse tabu. E apesar do Ferroviário ser um dos grandes, até por Ceará e Fortaleza sempre mandar no estado, a gente traz aí esse jogo entre Ferroviário e Casa. E para fechar, nosso 11º jogo 2025, a final do Campeonato Paranaense entre Maringá e a equipe do Operário. Tivemos aí a equipe do Maringá derrubando o Atlético Paranaense e derrubando o Coritiba para chegar na final. Um feito gigante para Maringá, estava buscando aí o título inédito. Esse título não veio, foi por muito pouco. O Operário acabou sendo campeão. Mas é mais uma final aleatória. A gente está fechando a nossa lista com essa final de 2025 entre Operário e Maringá, equipes aí que buscaram e que conseguiram chegar a uma final estadual, e melhor para o Operário que se sagrou campeão paranaense de 2025. Se gostou do vídeo, se gostou da ideia, deixa o like, se não for inscrito já se inscreve no canal, e eu tô deixando aí antes de mais um vídeo que tá passando no card agora, já clica nele e assiste.